Jorge Igor. Crise na Gávea! Pedro está à venda? Grande polêmica que surgiu na manhã desta quarta-feira é o assunto do vídeo. Antes, dá aquele like nessa hora do almoço. Bom almoço para todo mundo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Rumo a 380 mil inscritos por aqui. Prorrogado por mais alguns dias o prazo da promoção Método BioWay mais canal do Jorge Igor. Você vai aprender inglês. Link na descrição. Foi um corte que rodou muito sobre o Pedro e sobre o processo de recuperação do Pedro. Fora Pedro. Aqui, onde eu entendia o seguinte, olha, é normal que uma recuperação de um LCA seja algo demorado, não é simples, é muito sério. O Pedro já teve LCA na carreira, então, né? E voltou antes do prazo, né? Os dois joelhos, ele infelizmente passou por esse tipo de situação. Porém, para um jogador que retornou no início de abril, acho que já é o momento de esperar, não um hat-trick por jogo, não o Pedro arrebentando e voltando a ser exatamente o que era antes da lesão num espaço de 2 meses e meio, mas esperar um início de um segundo estágio da recuperação. Porque o primeiro estágio é você voltar, ter ritmo, ter sequência, ter minutagem, aumentar essa minutagem gradativamente, se livrar de lesões musculares, e isso é algo muito elogiável, assim, muito admirável dessa recuperação do Pedro. É super normal voltar e ter lesão muscular. O Pedro não teve. Profissionalmente falando, é um exemplo, né, mano? Tipo assim, ele é uma referência foda pra menosada que quer ser jogador. O cara é um exemplo, como pessoa, como profissional, atleta, assim, treina, não tem uma polêmica. E aí o segundo momento dessa recuperação é o Pedro conseguir render mais, ter mais confiança, a bola não queimar tanto do pé, os gols começarem a sair, é mostrar um sinal, né, um início de uma segunda fase da recuperação. E o Pedro, até o momento, não atingiu esse segundo estágio, ou pelo menos não iniciou, não deu ainda o ponto de partida nesse segundo estágio da recuperação. Eu, pelo menos, 2 semanas atrás, quando dei essa opinião, enxergava exatamente isso. E aí a gente pega o balanço do que foi o Pedro no Mundial, os 2 jogos em que o Flamengo ou foi mais exaltado, mais elogiado, ou teve as melhores performances, enfim. Acho que foram os jogos. Contra o Esperance não dá muito para levar em consideração, o time oscilou, né, no segundo tempo e tal. Contra o Chelsea, uma brilhante, uma excelente atuação do Flamengo no Mundial, muito elogiada pela pressão, pela intensidade, pelo ritmo que conseguiu impor durante 90 minutos. E contra o Bayern de Munique, aí você tem avaliações para os 2 lados. Tem gente que critica, entende que foi vexame, de fato o Flamengo entrou muito nervoso, cometeu erros de saída de posse de bola, tomou 2... Vexame eu acho loucura dizer, pô. Eu acho loucura dizer. Falar em vexame eu acho que é surto. Já não dá. O Flamengo fez um bom jogo. Agora, mamou. Normal também. Bayern de Munique, não é um jogo contra o Bangu do gol do Raio. Gols em 9 minutos, mas em outros momentos do jogo, quando o Bayern deu uma diminuída no ritmo, o Flamengo foi lá e incomodou. De novo, pressionando, tentando marcar mais à frente, tentando incomodar a saída de bola do Bayern de Munique e tal. E, coincidentemente ou não, nesses 2 jogos o Pedro não foi aproveitado. Ele joga um minutinho ali, entra na reta final contra o Chelsea e não é utilizado, não sai do banco contra o Bayern de Munique. Acho que está dado um recado muito claro. Fazer uma crítica aqui, mano, que muitos vão me chamar de lunático, mas muitos vão me entender. Eu tô agoniado porque pra mim, nitidamente, o Jorge Igor não está centralizado nesse vídeo. Entende o que eu tô falando? Você entende o que eu tô falando? Ah, Renato, mas o que isso tem a ver com o assunto? Absolutamente nada. Mas ele ali na lateral do meu time, tá me incomodando. Claro, muito direto, muito objetivo do Felipe Luiz, de que o Pedro hoje, o Pedro de agora, hoje é dia 2 de julho, pode ser que em agosto, em setembro isso mude. O Pedro dê de novo um salto, a recuperação esteja plenamente concluída, e aí o Pedro passe a figurar numa ideia de jogo do Felipe Luiz. Mas hoje, por características e também pelo momento de recuperação de lesão,
está claro que o Pedro não faz parte do plano inicial de jogo do Felipe Luiz. Agora, rolou essa confusão toda aí do Mauro. Eu vou esperar que eu não sei, talvez ele fale nesse vídeo aqui, né? E aí já é um tema mais polêmico. E eu não estou aqui, por enquanto, dando opinião, tá? Se eu concordo, se eu não concordo, eu estou constatando. No momento, é isso. O status de agora, dia 2 de julho, é exatamente esse. E aí começa a surgir um monte de coisa. Vai vender o Pedro? Não vai vender o Pedro? O Pedro está descartado, o Pedro tem que sair, o Pedro não tem que sair. Vamos lá. Eu acho o Pedro prime, sim, prateleira de centroavantes do futebol brasileiro. Pedro está no topo, está no prime. Correto. Se o Pedro estiver no mercado, qualquer possibilidade, né, qualquer cheiro de, não queremos mais, estamos vendendo, não vai faltar comprador. Vai ser uma guerra para ter o Pedro. Inclusive, já teve time brasileiro recentemente, né, querendo o Pedro, o Palmeiras, e acho que cairia como uma luva se naquele momento o Pedro fosse negociado com o Palmeiras, e não aconteceu. O Al Hilal já ofereceu em 2023 um salário para o Pedro 6 vezes maior do que ele ganhava do Flamengo. 6 vezes maior. O Pedro não foi. E isso torna tudo muito delicado. Mas quando o Renato fala que não faz sentido, que o Gerson poderia ter uma outra postura, que pra mim faria mais sentido o Gerson ficar no Flamengo, não, porque é impossível você negar uma... Entendi. Que é o ponto da idolatria. E eu voltarei nele, mas só para não perder o fio do que eu entendo do Pedro hoje em termos de status de mercado. O Pedro, pra mim, é top 3 dos centroavantes do futebol brasileiro. Eu não abriria mão de um jogador como o Pedro. Mesmo se eventualmente ele não se encaixar no plano de jogo do Felipe Luiz, se o Pedro nesse momento... Então, vamos lá. Eu avaliando, se o Pedro joga no Vasco, eu não abriria mão. Como ele joga no Flamengo, eu já falo, #fora Pedro. Principalmente pelos valores que foram ventilados aí, que eu acho que são completamente incompatíveis com o futebol que o cara joga. Mas, Renato, ele não está jogando esse futebol. Beleza. Mas, cara, ele passou por uma cirurgia muito séria. A LCA não é brincadeira. Qualquer pessoa que já teve LCA sabe a dimensão da parada e, pô, não dá pra você esperar que o cara volte jogando a bola que ele jogava. Demanda tempo. E eu acho que é um jogador que vale a pena você esperar esse tempo. Se não for o titular, eu não abriria. A não ser que a relação dele com o Felipe Luiz seja algo impossível de remediar. O banco de reservas, a situação de banco tenha desgastado tanto essa relação a ponto de um não conseguir trabalhar mais com o outro, aí é difícil, mas não parece ser o caso. Não temos nenhuma informação que vá nessa linha, pelo menos até agora, né? E a segunda hipótese é o Flamengo está precisando muito de dinheiro. Puta, não tem jeito. Você tem um ativo que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões, né? Estava até checando essa informação e era isso mesmo. 100 milhões de euros, contrato até 2027, 100 milhões de euros é a cláusula de rescisão, né? E aí você está ferrado de grana. E esse cara pode ser uma venda, né, importante. Você não vai provavelmente chegar na cláusula de rescisão, mas você vai vender por um bom valor e o time está com um cofre vazio, raspando o fundo do cofre. Tá bom, eu vou lá e vendo. Não parece também ser o caso. O Flamengo acabou de receber na sua conta 160 milhões de reais pela venda do Gerson. Um jogador de 28 anos, com a mesma idade do Pedro, né? Então, como não vejo nenhuma dessas situações no horizonte, não me parece ser algo assim para curto prazo. Vai vender o Pedro, está disponível. Claro, se chegar alguém, se alguém pegar o telefone, né? Se alguém pegar o WhatsApp, né, do Boto e falar, ô Boto, eu quero comprar, hein? Como é que tá aí? O que você acha? Tem negócio? Aí o Boto vai responder, quanto você quer pagar? Eu quero pagar tanto. Opa, pode ser que tenha negócio. Agora, além de eu não correria o risco de abrir mão do Pedro, de um centroavante desse nível, mesmo vindo de um LCA, mesmo num momento complicado. Vai fazer 3 meses que o Pedro voltou. O Pedro voltou dia 9 de abril, hoje é dia 2 de julho. Foram 17 jogos de lá para cá. Claro, ele não foi titular em todos. Em alguns ele teve boa minutagem, em outros ele teve uma minutagem baixa. Ok, mas são 17 jogos no espaço de 3 meses e ainda não deu esse salto. Mesmo assim, eu não abriria a mão de um centroavante com essas características. E tem um ponto que é muito sensível, voltando e pegando esse novo fio, que é idolatria. Torna tudo muito mais difícil. Você não está negociando qualquer jogador.
Sim. Com todo respeito, você não está vendendo o Wesley. Por mais que o Wesley seja talentosíssimo, tenha explodido como lateral, convocação para a seleção, tem um valor hoje de mercado maior do que tinha lá atrás quando a Atalanta fez aquela primeira investida e o Flamengo segurou muito bem porque sabia que tinha um potencial de venda muito maior do Wesley. É diferente, você está falando de um ídolo. Você está falando de um cara que deu títulos, conquistas, cativou o coração do torcedor do Flamengo e é diferenciado na posição, na função. Então não é tão simples assim. E outra coisa, vamos lá. O Flamengo já teve, ao longo dessa passagem do Pedro, treinador que, por exemplo, baseou todo o esquema de jogo do Pedro. Hoje, a situação é exatamente o oposto. Hoje o Flamengo tem um treinador que não conta, nesse momento, dia 2 de julho, com o Pedro titular. Na maioria dos jogos, na maioria dos cenários, onde ele vai ter que pressionar, onde ele vai ter que se impor fisicamente, ele vai ter que recuperar a bola rapidamente, todo mundo vai ter que se dedicar nesse tipo de jogo, nesse volume intenso. Hoje não encaixa, ok? Ok. Mas pode ser que daqui a 6 meses o Felipe Luiz não esteja mais no Flamengo. Pode ser que daqui a 1 ano. E eu acho que é um caminho, inclusive, assim, não sei se provável, mas eu acho bem possível, vai? Eu acho que é possível por opções de mercado, mas eu não sei se é tão provável, porque eu não sei se ele sairia. Eu acho que ele só sairia se fosse algo assim, mas muito específico que faça ele, pô, entendeu? Um caminho com o qual a gente deveria trabalhar, uma hipótese com a qual a gente deveria trabalhar, né? É um treinador que é respeitado pela carreira, né, na Europa, como jogador, não como treinador, que é uma carreira que não tem um ano no profissional, mas é um cara respeitado na Europa, teve a vitrine aí do Mundial de Clubes, com certeza, né, chamou a atenção o trabalho que fez no Flamengo ainda mais, né, porque a gente conseguiu furar a bolha, os caras não assistem muito o que a gente faz, mas no Mundial todo mundo acaba assistindo, pode acontecer, daqui a 6 meses, 1 ano, Felipe Luiz vai embora. E aí pode chegar um outro treinador que baseie o seu esquema de jogo no Pedro. O Pedro pode daqui a 6 meses estar voando de novo. Pode vir um treinador que queira um centroavante com essas características e o Flamengo pode ter aberto mão desse cara, talvez até para um rival dentro do futebol brasileiro. Ou você acha que um Palmeiras, que trouxe o Vitor Roque, que até agora não deu resposta nenhuma, praticamente nenhuma, não se interessaria se o Pedro tivesse no mercado? Ou você acha que um Botafogo, que acabou de perder o Igor Jesus, não se interessaria? E aí você imagina, você perde um ativo como esse para um rival e o cara mete 20, 30, 40 gols, é campeão em cima de você. Correria esse risco o Flamengo? Eu acho que não. Eu, pelo menos, se fosse o Flamengo, não pensaria nisso. Eu acho que o Pedro não iria. Mas e se for uma venda de 25 milhões? É foda falar isso, que o Pedro já fez troca de um rival para outro, né? Mas, porra, ele sempre disse que o time de coração dele é o Flamengo. Então, porra, aí já seria um outro cenário, né? Tipo a do Gerson, 25 milhões de euros por um jogador de 28 anos. O Pedro tem a mesma idade do Gerson. Ontem, Jorge, você falou que era um grande negócio vender um jogador de 28 anos por esse valor. Bom, aí eu tô olhando só o aspecto econômico. Porque no vídeo de ontem também eu falei sobre a lacuna que a saída do Gerson vai deixar no elenco do Flamengo. Uma lacuna bem importante. Ao mesmo tempo em que se perde o Pulgar machucado. Bem importante. Se a gente for olhar para o Pedro, o que tem aí de reposição imediata no elenco do Flamengo? É o Bruno Henrique. O Plata é um jogador de características completamente diferentes. Sim. E é um jogador que, às vezes, tecnicamente, não te entrega aquilo que você imagina, mas taticamente cumpre funções que o Felipe Luiz gosta. O Juninho, beleza, sim, né? O Juninho tá algumas prateleiras abaixo do Pedro, nem vou gastar tempo discutindo, comparando um com o outro. E o Bruno Henrique é um jogador também ídolo, também decisivo, que tem características diferentes das do Pedro e que está passando por um processo de investigação que pode afastá-lo do futebol a qualquer momento. Moleque, é porque, claro, né, o Flamengo tá ganhando uma bolada de dinheiro, né, como se estivesse saindo de mãos abanadas. Mas o Flamengo pode perder numa porrada só. Gerson, pagamento da multa. Pulgar, pelo que se diz aí, de 4 a 6 semanas, é um caso muito menor grave, porque ele volta, é fato, mas de 4 a 6 semanas, vamos botar aí 1 mês e meio quase. Bruno Henrique, se essa situação se confirmar, e é uma possibilidade. E agora esse cenário do Pedro, né? Então perder o Pedro nesse momento também é um risco sob esse aspecto. Porque o principal nome que o Flamengo tem para uma eventual saída do Pedro pode ser condenado daqui a pouco.
Está sendo investigado pela polícia. Além do âmbito esportivo, do âmbito do STJD, pela polícia. Então, eu acho que hoje, aí vamos ver, eu estou em contato com a Monique Danello, que é a minha especialista, autoridade em assuntos de Flamengo na TNT Esportes, e a Monique está apurando essa informação e vamos ver se isso vai acontecer ou não. Eu acho que o Flamengo hoje tem mais motivos para não topar uma venda, a não ser, de novo, que seja um negócio muito fora da curva. Eu não imagino, não é o perfil de saída de jogador brasileiro hoje para a Europa, tá? A não ser um centro como Rússia, onde você vai se esconder, como o Gerson, né? Vai ganhar muito dinheiro, mas vai para um lugar que... Pelo visto ele não vai falar sobre a treta aqui, né? Ninguém vê. Mas eu não vejo hoje clube europeu pagando, vamos lá, os mesmos 25 milhões no Pedro. Ele tem a mesma idade do Pedro, o Gerson. Porém, o Pedro tem 2 lesões de LCA na carreira. Eu não vejo o Flamengo fazendo uma venda igual ou superior à do Gerson, em termos de valores. Não enxergo essa possibilidade. Então, num primeiro momento em que surge esse boato, me parece que o Flamengo tem muito mais motivos para não fazer isso do que fazer. Ele odeia o Mauro César? Mas mesmo assim, você pode ter treta com alguém e ainda assim você comentar a situação no momento que ela está sendo debatida, né? Algumas coisas precisam ser deixadas de lado. A gente pode considerar talvez que não vai querer dar essa moral. Hoje, a notícia do Mauro César foi uma pauta, entendeu? Agora, está nas mãos do Felipe Luiz e do Flamengo. E aí, quando você tem um treinador jovem como o Felipe Luiz, eu acho que isso se torna mais problemático administrar assim, eu vou falar na boa. Eu gosto 1 bilhão de vezes mais do Jorge Igor do que do Mauro César. Até porque não é algo difícil no momento que, não preciso ficar fazendo de maluco. Eu não gosto do Mauro César. Então, se tiver alguém que eu não conheço, eu já prefiro do que o Mauro César, porque eu não gosto. É um tipo de posicionamento dia após dia que não me agrada. Agora, separando uma coisa da outra, hoje o que aconteceu, para mim o que o Mauro César fez chama-se jornalismo. Ele tinha uma conversa, ele provou que tinha essa conversa, ele não revelou a fonte e ele não é obrigado a revelar, e eu acredito sim que essa fonte seja alguém importante dentro do Flamengo, porque o Mauro César ele tem um tamanho midiático de que ele não precisaria se expor dessa forma, ainda mais no momento que ele é muito flamenguista e a gente sabe que a troco de porra nenhuma. Ele tem anos de profissão. Eu acredito que essa fonte possa até ser o próprio Boto, mas vamos ver. Não concordo com a venda desses valores que foram cogitados aí. Quer dizer, concordo porque eu torço pro Vasco, né? Mais uma vez, fora Pedro. Mas assim, não acho que seria um valor benéfico pro Flamengo. E a não ser que eles tenham alguma informação interna de que eles já saibam que o Pedro não vai conseguir voltar a performar. E aí é um outro cenário. Agora, o que o Mauro César fez ali não é nenhum absurdo, não. Eu não gosto do Mauro César por outras coisas. Pra mim, ele pode tranquilamente ser um influenciador que torce pra um time. Tá ligado? E aí ele tem 2 aulas. Eu vou fazer a defesa institucional do meu time ou eu vou ser influenciador, torço para um time, só que eu vou tentar ser isento aqui nos meus comentários. Ponto. Ele para mim não faz nenhum dos dois. Ele fala, eu sou jornalista, eu sou isento e para mim ele advoga para o Flamengo. Tá ligado? Ele é um jornalista que teoricamente deixa claro que faz comentários imparciais, mas na grande realidade ele age como um influenciador fazendo a defesa institucional do Flamengo. E isso me incomoda, tá ligado? E me incomoda porque, na minha visão, ele tinha potencial para ser algo muito melhor do que isso. Como já foi em um dia. Entendeu? E eu acho que com o tempo, ele tá ranzinza num nível, ele pega a pilha com mais paradas. Quando ele cisma com o clube, esquece, irmão. Ele fez um malabarismo que beira o inacreditável para desmerecer a classificação do Fluminense. E aí o argumento muda numa fração de segundo, quando é algo em relação a um time que ele quer defender. Então, sei lá, não me agrada, tá ligado? Não me agrada. Ídolo, um cara que tem uma multa de 100 milhões de euros, um cara que é prime na função dentro do Brasil, top, prateleira, primeira prateleira da função dentro do Brasil, e ele não encaixa no teu esquema. O teu desafio é esse. Você vai ter que adaptar alguma situação de jogo para ter esse cara disponível. Porque, ao mesmo tempo em que eu entendo que o Felipe Luiz tem uma maneira de jogar... Que, tipo assim, se acontece uma saída em massa, assim, 3, 4 jogadores de uma vez, que é uma possibilidade,
o Flamengo ficaria fudido porque o Flamengo tem muitas peças e além disso o Flamengo estaria recebendo dinheiro, né? Tirando o caso ali do Bruno Henrique do Pulgar, que um é lesão e outro seria suspensão, Pedro e Gerson, o Flamengo receberia muita grana. Vamos botar aí, pô, algo na casa de 40 milhões de euros pelos dois. É abaixo do que se esperava pelos dois? Com certeza. Mas é um cenário de que o Gerson está saindo por uma multa rescisória, que aconteceu uma diminuição drástica dela, e o Pedro estaria saindo no momento que o Flamengo não acreditasse que ele pudesse voltar a render, entendeu? E se essa maneira é bem sucedida, você tem que ir nela. O Felipe Luiz tem 4 derrotas. O Felipe Luiz tem praticamente o mesmo número de títulos e o número de derrotas desde que assumiu o Flamengo. Então, a maneira de jogo do Flamengo ela é bem sucedida. Contra a maioria dos adversários que ele enfrenta no Brasileiro, na Libertadores, é óbvio que é uma maneira bem sucedida e você deve apostar nela. Mas você também tem que ter variações. Esse é um ponto. E encaixar um jogador como o Pedro é um desafio. Eu acho que você não deve simplesmente lavar as mãos. Você também não deve simplesmente prejudicar toda uma engrenagem de um time para encaixar um cara que está voltando de lesão, que em 3 meses ainda não retomou. Eu sei. Né? Mas tem um outro aspecto. Peça um bagulho saudável hoje, tropa. Você tem esse cara no elenco. Ele precisa ser útil para você de alguma forma, porque se ele não for, ele vai ser pro rival. Com certeza. Não é uma equação simples, é outro grande desafio para um técnico que está em início de carreira. Mas independentemente de qualquer coisa, pela saúde financeira que o Flamengo tem, pelo potencial que a gente sabe que o Pedro tem, pela idolatria, por uma série de questões, eu não faria esse movimento agora de venda. Tipo, eu acho que o Pedro, por tudo que ele já fez no Flamengo, ele merece uma paciência maior por parte do Flamengo em relação a ele e merece ser um esforço para que ele fique, tá ligado?